corta em partes. Quando a gente pega o número inteiro e corta em partes. O que é aqui? Aqui, a parte, o número que fica em cima dessa fração é o numerador. E o número que fica embaixo é o denominador. O número que fica em cima é o meu numerador, né? E o número que fica embaixo é o meu denominador, tá certo? O número que fica em cima é o quê? O meu numerador. E o número que fica embaixo é o meu denominador. O número que fica em cima, a representatividade através de desenho. O número que fica em cima é a parte que eu tomei, e o número que fica em parte é o número que fica embaixo, que é o denominador, é a barra, é a quantidade de partes que eu dividi a minha barra. Aqui, ó, eu dividi a minha barra em 3 partes, que é o meu denominador, e tomei para mim 2 partes, que é o meu numerador. Tá certo? Meu denominador é o número que eu dividi a minha parte inteira, a minha barra de chocolate, a minha pizza, e o numerador é o que eu tomei para mim, tá certo? É o que eu tomei para mim. Pronto. Revisando, né? Nós fizemos nossas revisões, tá bom? Agora tem assim, ó. A quarta parte de 200. Quando a tia diz assim, a quarta parte, não, o que é a quarta parte? É o quê? É o 200. Se eu pegar aqui, ó, a quarta, deixa eu pegar outra explicação, que aqui é a tarefa de vocês, eu vou dar a resposta. Tem aqui, ó, um terço, tá aqui a forma como ela tá escrita, não é? Né? Aqui a forma como a gente lê a fração, um terço. E a forma aqui, ó, em números, um terço. Aqui é um terço, na forma que está escrita, como a gente lê, e aqui, através de números, um terço, né? O que vale aqui, que vale aqui. É um terço, é desse jeito que a gente vai ver. Ó. Um terço de 126. O que é que vocês vão fazer para saber o que é um terço de 126? Vocês irão pegar os 126 e dividir por 3. Toda vida que você escutar assim, um terço de 126, você vai pegar os 126, que é o número inteiro, e dividir pelo denominador. Aqui o denominador é 3, tá certo? Se aqui o denominador fosse 4, você ia dividir por 4. Se aqui o denominador fosse 5, você ia dividir por 5. Se o denominador fosse 6, você ia dividir por 6, tá certo? Você sempre vai olhar quem está no denominador, tá certo? Ele sempre vai pedir um meio, que é um meio é a metade, tá certo? Um terço, que é o 3, que é o meu denominador, eu vou pegar o número inteiro e dividir por 3, tá certo? Agora aqui, ó, 126. Se fosse um quarto, você ia pegar o 124 e dividir o 126 e dividir por 4. Mas ele está dizendo aqui, um terço, 1 sobre 3, de 126. Vou pegar o meu número inteiro e dividir pelo denominador, que é 3. Vou começar a divisão. Posso multiplicar, tia? Não, eu tenho que dividir. Se o problema vier dessa maneira, você não pode multiplicar de forma nenhuma. Você tem que dividir, tá certo? Não pode multiplicar. Você precisa dividir. Aqui, ó, 126 dividido por 3. Tá o quê? Vamos pegar, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E por que agora eu te esqueci de uma coisa, vocês também nem lembraram. Aqui, ó. Por que a tia pegou o 12 e não pegou o 1? Por que a tia pegou o 12? Porque o 12, ele é o maior do que o 3.
O 1, Sim. não poderia, vai já, eu não poderia pegar somente o 1, porque o 1 é menor do que o 3. Aí eu tenho que pegar os dois primeiros algarismos do meu dividendo. Pode falar. Já vai dar 42. Vai dar 42, não é? Muito bem, vai dar 42 mesmo. Aqui, ó. E 3 vezes 4 é 12. Vou pegar o 4, porque eu encontrei o meu dividendo. 4 vezes 3, 12. Para 12, nada. Vou baixar os 6. Ó, já tem o meu dividendo, que é aqui, ó. 2 vezes 3 é 6. Para 6, nada. Então, 1/3 de 126 é igual a quê? 42. Viu? E outra coisa, se você pegar o 42 e multiplicar por 3, vai dar 126. Viu? Vou fazer outra explicação. Aqui ele está pedindo 1/3, que é o quê? 1/3, que é 1/3, que na forma que a gente lê se escreve assim, ó. 1/3 de 195. Vocês estão vendo aqui do lado, ó? 1/3 de 195. 1/3 em forma de número, 1/3 como a gente lê, 1/3 em forma de número, 1/3 como a gente lê, tá certo? Aqui, ó, de 195, tá certo? 1/3 o número, aqui é o número, a leitura de 195, quer dizer que 1/3 de 195. Vou fazer o quê? Pegar o meu 195 e dividir por 3, tá certo? Vou pegar os 195 e dividir por 3. Por quê? Porque 1/3 refere-se a essa fração aqui. E eu tenho que ver quem é o meu denominador para poder fazer a divisão, tá certo? Ó, vai ficar o quê? 195 dividido por 3. Eu não posso pegar o 1. Não posso. Por quê? Porque o 1 é menor do que o 3. Eu tenho que o quê? Pegar o 19. Aí agora eu começo a fazer a minha tabuada. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Eu não encontrei o 19, não, mas eu encontrei o 18. O 18, ele é bem próximo do 19. Então, eu vou pegar aqui o 6. Ó. 6 vezes 3 é 18 para 19. 1. 6 vezes 3, 18. 18 para 19, 1. Agora eu vou baixar o 5. Ó. Vai ficar como? Agora eu vou ter que procurar aqui, ó. Já encontrei aqui os 5, ó. 5 vezes 3 é 15. Para 15 é nada. Então, 1/3 de 195 é quanto? 65. E se eu pegar os 65 e multiplicar por 3, vai dar 195. Se você quiser tirar a prova real, né? Vou fazer mais um aqui, tá certo? Aqui, ó. Vou fazer aqui mais um. Gente, e se ele chegar e falar assim, eu quero um meio de 200. Eu sei que um meio, ele é o quê? A metade. Um meio, ele é o quê? A metade. Toda vida que você vê essa fração aqui, ó, toda vida que você vê essa fração, você vai fazer o quê? Você vai saber que um meio é a metade daquele número que está pedindo. Aí a metade de 200 é o quê? 200 dividido Sim, alguém tá te perguntando qual é a página no chat. 148, é que a tia não viu. 148, viu, amor? Que é atividade de casa, essa página também, viu, ó? A metade, que refere-se ao quê? Um meio. Quando vocês virem essa fração aqui de um meio, refere-se o quê? A metade.
Então, você vai pegar aqui 1/2 de 200. Você vai pegar o 200 e dividir por 2. Aqui, gente, ó, dá para ser o quê? Dá para pegar o 2, né? Por quê? Porque 2 vezes 1 é 2. Porque 2 vezes 1 é 2. Então, eu vou pegar o 1 e colocar no meu quociente e vou fazer a multiplicação. 1 vezes 2 é 2. 2 para 2 é nada. Vou baixar esse zero aqui. Gente, dá para eu continuar a minha divisão? Eu consigo dividir zero para alguma coisa? Não. Não. Então, eu coloco um zero no quociente. Mas eu tenho que baixar o outro zero, ó. Eu ainda vou continuar conseguindo dividir. Agora, eu vou continuar a minha divisão. Dá para continuar a minha divisão com outro zero? Não. Não. Então, eu coloco outro zero no quociente. Então, agora, se eu colocar aqui 2 vezes 10 é 200. 2 vezes 10 é 200. Se eu pegar esse aqui e multiplicar por esse, vai dar o meu dividendo, tá certo? Toda vida que você fizer uma divisãozinha. Aqui, ó. 1 vezes 2, 2. 2 para 2, nada. Eu vou baixar esse zero aqui. Eu não consigo continuar minha divisão, por quê? Porque o zero, ele não divide para nada. É impossível uma divisão onde o zero esteja no meu dividendo. Então, eu vou fazer o quê? Colocar um zero no quociente, né? E vou baixar o próximo número, que é outro zero. Se é outro zero, eu não consigo continuar a minha divisão. Se eu não conseguir continuar, eu tenho que colocar outro zero no meu quociente. Tia, 100 vezes 2 é 200. Pode falar. o que significa aquele negocinho que a tia colocou ali no 2? Tipo como se fosse uma vírgula. É Sinal. porque isso aqui, ó, é porque eu só. Por exemplo, é porque eu não vou pegar o 2. Para eu me lembrar que eu só estou pegando o 2, eu coloco aqui a vírgula, aqui, ó. Vai dizer que eu só estou pegando 2. Se eu fosse pegar o 20, eu fazia assim. Se eu fosse pegar o 200, eu fazia assim. É para eu indicar, para eu não esquecer que eu só vou pegar o 2, tá certo? Viu? Mas não é uma regra, não. É uma coisa que a tia criou para mim, tá bom mesmo? Viu? Agora deixa eu fazer outra explicação aqui, ó. Um terço, um terço e um terço. Só tem um terço. Deixa eu ver aqui. Gente, se eu pegar assim, 1/4 de 160. 1/4, 160 não, bora colocar 1/4 de 164, né? 1/4 de 164. Como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar os 164, vou pegar os 164 e dividir por 4. Gente, eu tô colocando o número, tá certo? Mas quando vocês forem ver em outros livros, não vai dizendo que é o número, não. Ele vai estar na forma de leitura, assim, vai estar assim, ó, 1/4. 1/4 de 164. E você já tem que ter aprendido a leitura das frações. Você já tem que ter aprendido a leitura das frações e saber que esse 1/4 aqui, ó, refere-se a 1/4 assim, ó. Esse 1/4 refere-se assim, ó, 1/4, tá certo? Depois eu vou passar uma atividade só de leitura de fração, tá certo? 1/2, 1/4, 1/6, 1/9, 1/8. Vocês vai ter o algarismo e vocês vão só escrever por extenso, tá certo? Tá bom? Vou fazer outras atividades. Vou voltar tudo com fração, tá certo? Eu vou revisar a fração desde o começo. A gente não vai esquecer fração, não vai esquecer divisão e não vai esquecer multiplicação, tá certo? Viu? Agora tem assim. Eu vou explicar a tarefa de casa, tá certo? Vou explicar a tarefa de casa. Se for 1/3, você divide por 3. Se for 1/2, que é a metade, você divide por 2. Se for 1/4, tem um quarto lá embaixo, você vai dividir por 4. Se for 1/5, for 1/5 de
150. Você vai fazer o quê? Pegar os 150 e dividir por 5. Mas vai vir assim? Vai não. Não vai assim, vir assim de jeito maneira. Vai vir assim, ó. 1/5. 1/5 de 250. E você vai ter que saber na sua obrigação que 1/5 é assim. Viu? 1/5 é dessa maneira, tá bom? Agora eu vou ler a atividade de casa, tá certo? Aqui, ó. 8. Vou explicar. Calcule mentalmente e complete. O pai de Igor dividiu a maçã que havia comprado com ele e um filho em 2 partes. Se ele dividiu em 2 partes, cada um recebeu o quê? A metade. Ou recebeu o meio, tá certo? Meio é igual a metade, tá certo? Aqui, ó. Seu Emerson dividiu um delicioso melão em 2 partes e comeu uma delas. Ele comeu o quê? A metade. Se tem um melão assim, ó, e ele comeu uma parte e ficou uma parte, a fração correspondente é assim, ó. Se ele só comeu uma metade. Então, ele comeu um meio do melão. Ele comeu o quê? A metade do melão. Ivone fez um delicioso crepe e o dividiu em de suas 3 sobrinhas. Cada sobrinha recebeu o quê? Se ele tem o quê? Ivone pegou um delicioso crepe, né? Vou pegar aqui o crepe, ó. E dividiu entre as suas 3 sobrinhas. Ele pegou e dividiu assim e dividiu assim ela, né? Se ela dividiu as 3 sobrinhas, cada um recebeu 1/3. Ó, se dividiu por 3, cada um recebeu aqui, ó, 1/3 aqui, 1/3 aqui e 1/3 aqui, tá certo? 1/3 aqui, 1/3 aqui e 1/3 aqui. Por quê? Por que é 1/3, tia? Porque ela pegou o crepe inteiro e dividiu por 3. Dividiu pelas 3 sobrinhas. Aí aqui é 1/3, 1/3 e 1/3. Aqui, ó. Luciana comprou um refrigerante de 500 ml para seus 2 filhos e deu 250 ml para cada. Se ele comprou 500 ml de refrigerante e dividiu pelos 2 filhos, ele fez o quê? Pegou 500 ml e dividiu por 2. Que dá o quê aqui? Aqui, gente, que dá 250, tá certo? Cada um ficou com o quê? Com a metade do refrigerante. Cada um ficou com a metade do refrigerante, tá certo? 9. Complete. A quarta parte de 288 é igual a... Você vai pegar o 288 e dividir pelo 4, que é o quê? A quarta parte. A quinta parte de 225, você vai pegar o 225 e dividir por 5. A quarta parte de uma centena. Gente, a gente tem que se lembrar que uma centena é 100. Você tem que lembrar que uma centena corresponde a 100. E a quarta parte de uma centena é o 100 dividido por 4. Por quê? Porque é a quarta parte, tá certo? A quarta parte de algo, você tem que pegar essa quantidade e dividir por 4. Aqui ele está dizendo que é a quarta parte de uma centena. E a gente tem que ter aprendido que uma centena vale 100. Aqui, meia dezena de botões é igual. Gente, uma dezena é 10. E meia quer dizer a metade. Você vai ter que saber quem é a metade de 10. Se você não souber, você vai pegar o 10 e vai dividir por 2, tá certo? A metade de 10. Pronto. Aqui, ó. Um terço de quê? De 345. Um terço de 345. Você vai fazer o quê? Pegar o 345 e dividir por 3. A metade de 800 livros. Você sabe que a metade é o meio. Você vai pegar o 800 e dividir por
2, tá certo? Viu? 800 é o quê? Você tem que saber qual é a metade de 800. Você tem que saber o que ele está pedindo. Você vai pegar os 800 e dividir por 2. Todo número que você pega e divide por 2, você encontra o quê? A metade. E ó, a quinta parte de 250 frutas. Não é a quinta parte, você vai pegar o 250 e dividir por 5, tá certo? 250 dividir por 5, tá bom? Agora aqui, ó, um terço de 195. Você vai pegar os 195 e vai dividir por 3. Um terço de 195, você vai pegar os 195 e dividir por 3. E a metade de 286, você vai pegar o 286 e dividir por 2. Toda vida que pedir a metade de algo, você tem que pegar aquele número e dividir por 2, tá certo? Gente, vou colocar, falta 5 minutos para eu sair. Vou colocar um número aqui. Você vai dizer quem é o numerador e denominador e vai fazer a leitura, tá certo? A gente vai revisar, viu? Vou colocar aqui. Tia, quando começou as provas, eu soube o que é o numerador, o denominador, o quociente e o resto. Muito bem. Viu, gente? Ó, revisão. Não precisa copiar, não, tá certo? E nem dá tempo. Vocês vão só me dizer quem é quem, tá certo? Se eu pegar essa fração aqui, 3 quartos. Gente, quem é o meu numerador? É o 3 ou é o 4? 3. O 3. O meu numerador é o 3. Digita também, gente. É melhor digitando. E quem é o meu denominador? 4. O 4. O meu denominador é o 4. Agora vocês, eu só quero digitar, porque não tem como falar, não. Que é sai a mesma coisa. Digita aí como é que eu vou escrever essa fração. Por extenso, como é que eu escrevo ela por extenso? Digita aí no chat. Vai ficar como? Essa fração. Ela é escrita na forma que a gente lê. 3 quartos. Muito bem. Gente, quartos. Coloca no plural, viu, gente? Ó, 3. Coloca no plural, viu, gente? Ó, quartos. 3 quartos. O denominador você sempre coloca no plural, tá certo? 3 quartos. Vou colocar outra fração e vocês vão fazer a mesma coisa. Aqui, ó. 6 sobre 8, né? Pronto, 3 quartos. 6 sobre 8. Gente, digita aí quem é o meu numerador. O 6, muito bem. O 6 é o meu numerador. E quem é o meu denominador? O 8. O 8 é o meu denominador. E como é que eu leio essa fração? Como é que eu vou ler essa fração? 6 oitavos. 6 oitavos. Digita, gente. 6. Eu quero ver a escrita de vocês, tá certo? A tia quer que vocês escrevam, que a tia vê que é a escrita de vocês, tá certo? 6 oitavos, tá bom? 6 oitavos. Muito bem. Desse jeito mesmo, viu? Não podemos esquecer quem é o numerador, não podemos esquecer quem é o denominador, não podemos esquecer que o denominador representa a parte que foi dividida, o 6 representa a parte que foi tomada, a forma que está escrita, 6 oitavos. Vou escrever mais uma fração. Como é que eu vou ler essa fração? Como é que eu vou ler? Como é que eu vou ler essa fração? Digita aí, gente. Como é que eu vou ler essa fração? 7,5. Muito bem.
7. Sete meio. Agora, como é que vocês... Agora vocês vão me dizer. Quem é o numerador? O 7 é o meu numerador. E quem é o meu denominador? O 2 é o meu denominador. Muito bem. Ó, o 7 é o meu denominador. E o 7 é o meu numerador. E o 2 é o meu denominador, tá certo? E ela fala 7 meio, tá bom? Gente, página 148 como atividade de casa. Meu celular falta menos de 1 minuto para terminar a aula. Viu? Vocês digitem aí no chat quem que está participando da aula direitinho. Coloquem o nome de vocês para eu ver. Façam a atividade. Amanhã a gente volta e a gente vai tirar todas as dúvidas que a gente tem através da atividade, né? Viu? Façam com calma. Não se preocupe que a gente, é a primeira vez que está vendo isso, a gente vai passar um monte de tempo ainda mais em fração. Não se preocupe. Se você errar, não tenha vergonha. Tente. Matemática a gente aprende por tentativa, tá certo? Beijo. Até amanhã, amores. Tchau, tia. Tchau, tia. Até amanhã. Tchau, tia. Tchau, gente. Até amanhã.